Olá! Voltei aqui para fazer este último vídeo sobre esse assunto da manifestação, né? E aí eu falei sobre os quadrantes para que a gente possa manifestar os milagres na nossa vida, né? Baseado num vídeo que eu assisti de um podcast. Então eu falei sobre o primeiro quadrante, que é o trabalho espiritual, falei sobre o segundo quadrante, que é a certeza, o terceiro quadrante, que é a oração, e hoje eu vou falar do quarto quadrante, que é o trabalho físico, né? Como sempre, não poderia deixar de faltar o seu corpício, o seu físico, né? Estamos aqui, temos este corpo para cuidar e precisamos dele para manifestar as coisas, a gente precisa desse corpo, precisa estar bem esse corpo, né? Então, sem um corpo, não podemos manifestar. E aí, o corpo precisa se mover. O exercício é espiritual. Cabalistas dizem que quando você sua, né, quando você faz atividade física e sua, o suor é a quebra da negatividade. O corpo está se purificando quando você sua, né? Então, ele fala, né, do exercício físico, que é o movimento, e esse suor é aquela limpeza das negatividades, daquilo que a gente estava falando sobre o trabalho espiritual, né? Todas as coisas que a gente cria, né, na nossa mente, tal, aquelas emoções. Então, às vezes, você pode perceber que você não está muito legal, você está, sabe, eu já fiz isso algumas vezes e foi incrível, assim. Quando você está muito na mente, naquela coisa, naqueles problemas, naquela emoção, você pega e vai dar uma corrida, vai fazer uma atividade física, mexe o corpo, coloca a sua consciência no corpo. Então aquilo muda. Por quê? Porque você tirou a atenção daqui, colocou no corpo, suou e aquele suor é como se estivesse tirando aquelas caraminholinhas que a gente dá comidinha para elas. Quando a gente fica pensando muito, a gente fica dando comidinha para elas. E quando a gente sai daqui e vai para o corpo, a gente tira a comida delas, né? Sai. E aí, ele fala também do sono, né? O sono também é a purificação da alma. Quando dormimos bem, temos uma consciência superior, temos mais certeza, felicidade e alegria. O sono é um processo espiritual que melhora esses quatro quadrantes, né? Tudo para se unir ao Criador. Então, um sono, né? Toda essa questão, gente, a gente já sabe disso, a gente sabe de muitas coisas, só que a gente não faz, né? Então, a higiene do sono, e agora eu estou aí num movimento de acordar 5:30 da manhã e fazer aí 21 dias de meditação. Então, eu estou vendo o quanto é importante a gente já ir se preparando, né? Fazer uma alimentação leve, porque o seu corpo, senão ele vai ficar querendo fazer aquela digestão. Então, fazer uma alimentação leve, ir se preparando, abaixando as luzes, as telas, né? Até é legal, eu ainda não criei esse hábito, mas eu quero criar novamente um hábito que eu tinha maravilhoso de ler antes de dormir. Eu ainda assisto alguns filminhos, algumas coisas, né? Coisinhas também agradáveis para mim. E aí, aquela higiene, porque um sono bom te dá todas essas condições, te recarrega, limpa, né? Ele fala que tira as negatividades e tal. Quer dizer que o corpo está fazendo todo um check-up, né? Tá se organizando, se limpando, se purificando. Então, o sono é ótimo, né? Alimentação e todas aquelas coisas que a gente sabe que a gente precisa estar com um corpo forte, bom, né? Então, o trabalho físico é muito importante, né? Tomar sol e todas aquelas coisas que você faz, que você fala assim, nossa, sabe? Tô me sentindo revigorada, a energia aqui tá que tá, né? E aí ele fala, qualquer milagre que você está vivendo hoje é por causa das sementes que você plantou há 6 meses atrás, 6 anos, 1 ano. Então você plantou, né? Você fez esses, né? Você cuidou, né, da sua terra e aí você vai realizar, não tem como, né? Então ele fala, quando você faz essas 4 coisas, você está conectado com uma vibração tão alta. Peraí.
Voltando aqui, então ele fala que quando você faz essas 4 coisas, você está conectado com uma vibração tão alta que começa a ter inspiração divina. As ideias e pensamentos divinos tornam-se claros para uma pessoa que faz essas 4 coisas. Sabemos que quando uma pessoa está feliz, ela recebe mensagens, e quando está triste, ela não recebe. Por quê? Porque é uma vibração de energia. A felicidade está alinhada com a luz do Criador. Então está recebendo a inspiração divina, visões do futuro, as palavras certas no momento certo. Você realmente se encontra na hora certa e no lugar certo e tudo está dando certo. Gente, isso é uma realidade, né? Não é ilusão. Por quê? Porque realmente, gente, quando eu comecei a cuidar dessas coisas, né? Trabalhar essas questões espirituais, todas essas emoções, que eu já fiz aqui vários vídeos falando sobre isso, né? A questão da certeza, de me colocar nessa energia da certeza e que sempre eu sou uma pessoa que sempre estou trabalhando as minhas dúvidas, porque eu era assim monte de dúvida ambulante. E aí quando eu me pego assim também, eu já me coloco na certeza de novo, porque eu sei, né, o quanto a dúvida tira a gente, né? Tira. Às vezes a gente escolhe ficar na dúvida para a gente não ter que decidir, não ter que assumir as responsabilidades e não manifestar as coisas, né? Então, a questão da oração também. Então, quando eu me alinhei com isso, vem, gente, jorra, você vira mesmo, o seu vaso, ele expande, você começa a receber. Então, quantas vezes, né, eu estava na hora certa, no lugar certo, falei a coisa certa e vinha coisas para mim, respostas e, sabe, e essa conexão divina mesmo. Então, você está alinhado, né? Então, tudo isso nada mais é do que um alinhamento, né? E o nosso corpo também é a base, né? A gente precisa estar com o corpo bem, né? Então a gente começa, as ideias vêm tudo, e quando vem as ideias, as coisas, você com certeza você vai manifestar as coisas, porque você já se conectou com o Wi-Fi divino, do seu divino, né? E aí ele também fala, né, no finalzinho, assim, é muita coisa, mais de 2 horas, né, de podcast, então às vezes tem pessoas que não têm paciência de ficar assistindo tanto tempo, né, eu dei uma resumida aqui. E aí no final ele fala da visão da Cabala que existe 2 recipientes para você receber, né, que é o vaso linear e o vaso circular. No vaso linear tem começo e fim, ou seja, se você se alinhar, esse vaso vai suprir e sentir bem. A validação que ele fala assim, que tem um começo e fim. Então, tipo assim, você faz as coisas, você manifesta, mas assim, você precisa de validação. Aí ele dá um exemplo dele muito legal, sabe? Das palestras que ele dava e tal, e que era muito bem sucedido, e depois ele não teve mais vontade de fazer palestras. E aí ele foi falar lá com o mentor dele, e o mentor dele falou assim, é porque agora você não quer mais a validação, você só ia fazer tudo isso porque você queria a validação das pessoas, porque todos nós queremos a validação, né? Nós temos essa necessidade de validação. Então, ele fazia por validação. Quando ele já teve toda aquela validação, ele falou, ai, não estou mais nem com vontade de fazer isso, de fazer as palestras. Aí ele fala, então você estava fazendo pela validação, não pelas pessoas, né? Então agora, se você continuar fazendo mesmo sem vontade, agora não é mais por validação, aí é porque você está realmente servindo ao Criador, que aí entra no vaso circular. É infinito e nenhum caos pode vir disso, e agora você pode receber infinitamente, porque o que acontece quando você não se importa mais e continua a dar. Então ele não está mais querendo a validação, ele está dando simplesmente porque ele sabe que ele acredita que aquilo precisa ser feito, que ele está servindo ao Criador. E aí ele fala assim, eu posso te dar $1 milhão, 1 milhão de pessoas dizendo que você é incrível, e isso não vai mais te afetar, porque agora você está servindo.
Então, e aí ele fala, né, falando aqui do vaso circular, né? Aí ele diz, eu posso te dar $1 milhão, um milhão de pessoas dizendo que você é incrível e isso não vai mais te afetar, porque agora você está servindo, está buscando a aprovação do Criador. E você só pode alcançar essa segunda fase, que é esse vaso circular, quando não estiver mais com a vontade de dar. Então você atravessa a sua escuridão. Então, essa segunda fase, esse segundo vaso circular, é quando você não precisa, você não faz mais nada pela validação, você faz porque você está servindo ao Criador. Então, a sua conversa é direto com a fonte, né? Então, você não tem aquela vontade, aquela vaidade de fazer aquilo, mas você sabe, né? Então, a sua oração ali direta com o Criador. E aí você faz para servir. E é quando que a gente vê algumas pessoas, né, falando que elas já fizeram muitas coisas, já ganharam muitas coisas, tiveram validação e depois acaba até dando um vazio e agora, né? E aí agora chegou a hora de servir, né? De fazer pelo servir. E que é muito lindo e eu também quero chegar nisso. Todos nós queremos, tá? Então, fico por aqui. Esse vídeo assim me impactou muito, me trouxe muitos insights e aí eu fiz esses vídeos aqui para ficar registrado e espero que também sirva aí de inspiração, ok? Então, um grande beijo e até o próximo!